Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do Torneio de Candidatos 2020. Ontem foi dia de descanso, hoje portanto retomamos aí com a quarta rodada e temos aqui de brancas o francês Maxime Vachier-Lagrave, o MVL, contra o Alexander Grischuk. Lembramos que o Alexander Grischuk na segunda rodada contra Ian Nepomniachtchi jogou de negras e foi para a defesa Berlim da Ruy Lopes, da abertura Ruy Lopes. E vamos ver essa partida então. O MVL abre com E4, o Grischuk repete a abertura que fez contra o Ian Nepomniachtchi, E5, cavalo F3, cavalo C6, convidando a abertura Ruy Lopes. E aqui lá vem ela, o MVL vai para bispo B5 e adivinhem, cavalo em F6. Temos mais uma vez a defesa Berlim aqui pelo Grischuk, cavalo em F6, a partida segue com roque, cavalo por E4, D4, cavalo D6, atacando o bispo, bispo por C6, D por C6, D por E5, atacando o cavalo vem para F5 e aí dama por D8, cheque, rei por D8, até aqui repetindo exatamente a mesma sequência da partida do Ian Nepomniachtchi contra o Grischuk. O MVL segue com H3, rei em E8, cavalo C3, H5, bispo em F4, bispo em E7 e agora a torre de A em D1, colocando a torre aí na coluna aberta. Bispo em E6, cavalo em G5 e torre em H6. Então aqui temos aí praticamente a mesma partida até agora do Ian Nepomniachtchi contra o Grischuk. Torre de F aqui em E1, bispo B4 atacando o cavalo A3, bispo por C3, B por C3 e agora H4 aqui pelas negras. G4, H por G3 en passant, F por G3 e cavalo aqui em E7. H4, cavalo aqui em D5, atacando o bispo e o bispo vem para C1, deixando o peão aí de C3. Na partida do Ian Nepomniachtchi contra o Grischuk não capturou, se eu não me engano, em C3. E nessa partida ele captura cavalo por C3, então aqui as pretas estão com um peão a mais. No entanto, será que isso é um gambito? Será que as brancas vão ter compensação? Eu acredito que sim, porque agora vem o lance torre D3 e essa subida de torre vem com um tempo sobre o cavalo vai lá para 4 e agora torre em F3, fazendo pressão na coluna F. Bispo D5 atacando a torre em F4, não apenas desviando do bispo, mas atacando lá o cavalo em A4, cavalo B6 e agora a torre de E em F1. Então vejam que pelo preço de um peão, o MVL conseguiu aí um forte ataque em F7. Esse peão avançado de E5 é muito interessante porque ele evita torre F6. A partida segue com torre G6. E agora, mais uma vez, um lance muito bacana aqui do... Porque vejam bem, esse lance torre G6 foi interessante porque ele crava aqui o cavalo. Se o cavalo sair daí, o peão cai com cheque. Então o lance jogado aqui foi simplesmente torre em F5. A partida seguiu com bispo em C4 atacando a torre. A torre vem para E1 e aqui rei E7, permitindo a outra torre jogar. H5 atacando a torre, agora expulsando finalmente a torre aí da coluna G. Torre em H6 e aqui sem pressa de capturar. Bom, no momento ainda não dá para capturar, mas sem pressa de nada, simplesmente G4 protegendo aqui o peão de H5. Torre de H volta lá para H8 e aqui nessa posição o MVL continua com um peão a menos. Será que valeu a pena? Será que as brancas têm alguma coisa? Parece que sim, né? As brancas estão jogando com bastante atividade, as peças já estão mais avançadas e o MVL vai para um lance sensacional nessa posição. Ele faz o lance A4 e esse lance realmente é muito forte, enfim, tá ameaçando A5, o bispo vai poder ir para 3, a torre vai poder ir para B1, enfim, as brancas vão soltar o jogo. E aqui então o MVL entrega mais um peão, o Grischuk calcula bem e faz o lance cavalo por A4, aceita o peão. Agora as brancas estão com 2 peões a menos. E aqui o MVL segue com bispo em A3 cheque, C5 bloqueando e agora E6 tentando abrir aqui a coluna E, indo para cima do rei adversário. Será que o Grischuk vai conseguir se defender? Bom, ele mantém a coluna E bloqueada com o lance F6, atacando o cavalo. Agora as brancas têm um peão passado perigoso. A partida segue com bispo por C5 cheque. Agora a torre também está atacando esse ponto, cavalo por C5, torre por C5, deixando o cavalo, claro, mas o bispo também está sob ataque. F por G5, e aqui o MVL não tem pressa de capturar o bispo, afinal de contas ele pode capturar um peão primeiro antes com cheque.
Portanto, torre por C7, cheque, rei D6. Agora sim, torre por C4. E o Grichuk vai com o que ele tem de melhor aí na posição, o peão passado na coluna A. A5, a partida segue com torre D1, cheque, deixando o peão aí de E6. No entanto, o Grichuk aqui prefere não colocar o rei muito exposto, joga rei em E7 e agora torre E4 protegendo o peão. Torre de H em D8 propondo as trocas, torre B1 evitando as trocas e batendo nesse peão de B7, torre de D em B8 protegendo e agora torre B5. Olha que subida bacana de torre, atacando agora o peão de G5, pressionando o peão da coluna A. A partida segue com A4 avançando com o peão passado e agora torre por G5, atacando o peão de G7. Torre G8 defendendo e agora H6. Uma ideia interessante aqui do MVL. Ele quer abrir a coluna G, trocar aqui as torres e capturar este peão na coluna A. É o peão passado aí das negras, né? Então, uma ideia interessante. A partida segue com G por H6, torre por G8, torre por G8 e torre por A4. Notem que a torre está protegendo aqui o peão da coluna G. No entanto, H5 foi jogado, colocando um segundo ataque sobre este peão. Esse peão está cravado, ele não pode, é uma cravada absoluta, então não é permitido aqui capturar o peão de H. E a partida segue então com rei em F2, saindo da cravada, torre por G4, torre por G4, H por G4 e agora rei em G3, indo atrás desse peão indefeso. Rei por E6, rei por G4 e a gente tem esse final bem equilibrado, mas os jogadores jogam até a última gota. Rei E5, rei F3, rei D4, rei E2, rei C3, rei D1 protegendo o peão B5, rei C1 mantendo a defesa do peão B4, rei B1 e depois de B3, C por B3 e rei por B3, um rei ficou querendo capturar o outro, mas não pode. E ambos os jogadores tiveram que se contentar aí com o empate, né? Se eles pudessem, eles ficariam jogando ainda rei A3, rei C2, né? Mas não tem material, é melhor empatar, né? E somente se fosse o rei do Ivanchuk, né? Se fosse o rei do Ivanchuk, agora as brancas jogariam rei B2, checkmate. Mas como não era o Ivanchuk, a partida aí terminou no empate, né? Uma partida sem dúvida bastante interessante. Eu acho que ali a gente tem algumas análises interessantes para fazer agora sobre essa partida. Vamos dar uma olhada primeiro no relatório e depois a gente volta no tabuleiro. Olha só a precisão desses dois jogadores, né? 99,2% de precisão para cada um. 36 aí dos lances do MVL foram os melhores lances contra 38 do Grichuk. Um lance excelente para o MVL, 2 para o Grichuk. 6 lances bons para o MVL, 3 para o Grichuk. 9 lances aí de livro. 0 imprecisão aqui para o MVL, 1 imprecisão apenas para o Grichuk, nenhum erro para o MVL, 1 erro para o Grichuk e uma gafe do MVL. Mostra aí, Rafael, a gente quer saber o que aconteceu. Vou mostrar para vocês rapidamente, vamos só olhar aqui o gráfico, vejam que realmente o MVL ficou muito bem e cometeu uma gafe e acabou não permitindo, não dando sequência no que poderia, né? Vamos voltar então e ver que momento foi isso. O lance A4 do MVL foi o lance de destaque dessa partida, na minha opinião. Um lance realmente muito forte. E depois de cavalo por A4, que foi o erro do Grichuk. Então esse foi o erro do Grichuk. Aqui ele deveria, enfim, ter jogado simplesmente bispo aqui em E6. Mas ele aceitou, pagou para ver. E aqui a gafe do MVL foi o lance bispo A3 cheque. Uma gafe que levou ao equilíbrio, porque aqui as brancas estão melhores. Mesmo com 2 peões a menos, as brancas estão melhores. Acho que a ideia que aproveitaria melhor o sacrifício do peão em A4, segundo os computadores, seria o lance torre E4, tá bem? Então, aqui atacando o bispo e atacando o cavalo. E aqui, então, as pretas teriam que pensar sobre alguns lances, né? B5, teriam que pensar sobre o lance bispo E6 contra-atacando, ou até mesmo no lance cavalo B6. Vamos dar uma olhada nessas opções. Se aqui seguisse com cavalo B6, protegendo o bispo, as brancas poderiam seguir aqui agora sim com o bispo em A3 cheque e depois de rei E8 haveria um tema tático muito interessante nessa posição, realmente interessante, muito difícil de ver mesmo, até mesmo para um grande mestre. Que seria a ideia de jogar cavalo por F7, aniquilando as proteções do rei, trazendo um ataque sobre a torre, praticamente forçando as pretas a capturarem esse cavalo e depois de bispo por F7, aqui a grande ideia, E6, olha que interessante. As pretas não têm mais aonde pôr o bispo. Se recuar para G8,
torre em F8 dá checkmate, protegido aqui pelo bispo, o peão tirando as casas claras, né? Por exemplo, o bispo em G8, simplesmente torre em F8 daria checkmate. Né? Muito interessante essa posição. Depois de E6, então, as pretas teriam que jogar algum lance como o bispo por H5, e aí as brancas não capturam o bispo, mas sim torre de E em F4, renovando a ameaça do checkmate. Vejam que não existe uma maneira de se proteger contra isso, não adianta jogar rei D8, vem cheque do mesmo jeito, né? Mate do mesmo jeito. Por exemplo, rei D8 aqui não adiantaria, na verdade, primeiro capturando o bispo e depois ameaçando checkmate, as pretas vão perder muito material, né? O cheque aqui não adiantaria de cara, porque o bispo voltaria, mas tomaria primeiro o bispo e renovando a ameaça de checkmate, as pretas iam perder muito material. Então nessa linha, as pretas teriam que jogar cavalo D7, olha que lance triste, segurando aqui a entrada da torre, e aí depois de rei por D7, cheque, rei por D7 e G por H5, a gente teria uma continuação melhor para as brancas. É claro que as brancas têm peões a menos aí, 3 peões a menos. No entanto, por conta pelo fato desse rei estar exposto, né, a gente pode dizer que a posição das brancas é muito melhor. A questão material está praticamente próxima, né, um bispo por 3 peões, mas a questão posicional está muito melhor para as brancas estariam ganhas. Então vejam que continuação interessante viria depois de torre E4, né? No caso das pretas jogarem, se defenderem com cavalo em B6. Bom, se as pretas tentassem se defender com B5, também não seria a melhor das continuações, porque aqui teria a continuação torre por C4, olha que interessante, sacrificando a troca para uma entrada muito dura aqui em F7, né? Então as brancas teriam eliminado o bispo, que era o defensor de F7, e aí depois de rei E8, torre por G7, e as brancas aí mesmo com o sacrifício da troca estão bem melhores por conta dos peões passados, rei exposto, fraquezas na posição, e as brancas estariam também muito melhores nessa linha. Então é muito legal essa continuação com torre E4, né? A linha talvez mais forte, a melhor defesa para as negras talvez fosse realmente jogar com bispo em E6. De qualquer maneira, as brancas seguiriam com cavalo por E6, F por E6, bispo G5 cheque, rei em E8 e aí torre em F3. Notem que o cavalo está atacado, o cavalo teria que sair daí. E aqui mais uma vez a gente teria duas possibilidades, ou B5 ou cavalo C5 seriam as melhores opções. Aqui B5 também levaria para uma continuação melhor para as brancas com torre de E em F4 e as brancas vão entrar na sétima e ficar com o peão passado. Por exemplo, rei D7, torre F7, rei C8, torre por G7, rei B7 e as brancas têm uma posição melhor por conta aí do peão passado. Tá? Então, muito legal essa sequência também. Né? Aqui, se as pretas, ao invés de B5, jogassem um lance como cavalo C5, mais uma vez, torre de E em F4, cavalo D7, torre em F7, cavalo por E5, né? Dando um duplo aí nas torres, mas também não adiantaria nessa linha, por conta de torre E7, o rei não pode vir para F8, a coluna F está tomada, teria que jogar rei em D8, e aí viria torre por E6, abrindo um cheque descoberto, e depois de rei D7, torre por E5. Ou seja, em todas as linhas, né, as brancas ficariam melhores, ficariam com grande vantagem se as brancas tivessem jogado aqui, né, se o MVL tivesse jogado aqui o lance torre E4. Ele não encontrou isso no tabuleiro, essas variantes são realmente extremamente complexas, é muito difícil de encontrar isso durante a partida, mas eu tenho certeza que as equipes já analisaram e já poderão melhorar essa linha que foi jogada entre MVL e Grischuk no futuro, né? E aqui o lance bispo A3, então, que foi considerada a gafe pelo computador, a gafe porque a vantagem das brancas é aniquilada, né? Então esse lance ele é muito interessante, de qualquer maneira a partida segue muito interessante, mas aqui com igualdade, né? As brancas com 2 peões a menos, mas com igualdade, ao passo que as linhas com torre E4 realmente dariam superioridade às brancas mesmo com 2 peões a menos. Bacana, né? É isso, essa partida foi muito interessante, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, eu tô com uma oportunidade também, aproveitar o vídeo aqui para comentar, que é o curso do grande mestre Neuris Delgado, tá bom? Grande mestre paraguaio mais brasileiro de todos, super querido aí pela comunidade enxadrística. Tá com uma promoção que vai até domingo, tá? Um curso com ele, videoaulas e depois acompanhamento vitalício com ele semanalmente, tá bom? Os maiores detalhes estão aí no vídeo que eu gravei, o link tá aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse, tá bom, pessoal? É isso, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!